É o último jogo antes da pausa pra data FIFA. Essa pausa tá em jogo. Vamos embora. Hoje tem Goiás e Fluminense lá na Serrinha. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo tá aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, ó, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo se você curtir esse jogo. Quer dizer, se você curtir esse jogo, não. Se você curtir esse jogo, se for depois na análise pocket. Deixe seu like embaixo se você curtir esse vídeo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também para me dar uma moral. Passa aqui embaixo no OneFootball para fazer o download de um aplicativo que te deixa na cara do gol para você acompanhar a partida, cara. No OneFootball, logo após a partida, isso é importante dizer, você tem os melhores momentos. Lá dentro do aplicativo você tem como assistir os melhores momentos da partida diretamente no seu celular. Então aproveita, cara, vale a pena você ir lá agora. Ah, Gabriel, mas aí só depois da partida. Não, macete. Vai lá dar uma olhada nos melhores momentos dos últimos jogos do Fluminense, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Vai lá aproveitar. Baixa aqui, ó. Muito fácil de baixar, tá? Ou aponta a câmera para esse QR Code que tá na sua tela, ou clica no link que tá aqui embaixo na descrição, beleza? O OneFootball, aplicativo que eu recomendo de você ter no seu celular, é essencial não só pelos direitos de competições, pelas transmissões, pelos melhores momentos, pelos lances ao vivo, mas também pelas notícias que eles têm, beleza? Tem um garimpo de notícias bem grande. Vamos lá, cara. Fluminense e Goiás, na verdade Goiás e Fluminense neste domingo às 6h30 da tarde com a transmissão do Sport TV e do Premier. Enfim, então você aí vai poder acompanhar tanto pelo Premier, né, para quem assina só o Premier, mas também pelo Sport TV. Normalmente eu narro ao vivo direto aqui de casa, não fui para esse jogo, uma sequência de viagens muito grande, não estarei em Goiânia, mas se você quiser uma transmissão tricolor, bem legal e tal, enfim, que analisa de verdade o Fluminense, se você é a transmissão que você já está acostumado, dessa vez de casa, tamo aí, vem para cá, pro Raiz Tricolor, que a gente está abrindo a live para poder narrar a partida. Jogo de número 64 entre Fluminense e Goiás, 29 vitórias nossas, 15 empates, 19 vitórias deles, ou seja, temos uma vantagem de mais de 10 e ganhamos os últimos 4 jogos. A gente ganhou o Brasileirão de 20 e o Brasileirão de 22, né? Eles tiveram uma Série B em 21. Enfim, pelo menos nesse ponto, um vislumbre positivo. Cara, seguinte, esse é o último jogo antes da pausa para a data FIFA, uma pausa de 10 dias. A gente joga nesse domingo, dia 11, depois volta a jogar na quarta-feira, dia 21. A pauta tem que estar positiva nessa paralisação. Nas últimas vezes que houve uma paralisação grande, tanto no último jogo do ano, né, que normalmente é uma paralisação ali grande, a gente vence o último jogo do ano, mesmo quando a gente foi para pré-Libertadores, a gente terminou vencendo ali a Chapecoense em 2021, quando tem pausa para data FIFA a gente ganha, quando tem pausa por causa de pandemia a gente ganha o último jogo. Então assim, as últimas pausas a gente normalmente consegue manter uma pauta positiva. E isso é importante. Quem faz a pauta é o time, né, que tá jogando. Dá tranquilidade de uma vitória, até porque se você olhar a tabela, baseado nos jogos de sábado, uma vitória do Fluminense hoje contra o Goiás o coloca já em quarto colocado no mínimo. Porque a gente hoje é sexto, se a gente vencer a gente ultrapassa o Atlético Mineiro, que empatou em casa e tá com 18, e ultrapassa o Grêmio ou o Flamengo, que estão na nossa frente e se enfrentam. Então se a gente ganhar, né, não tem como os dois ganharem também. Então assim, pelo menos no G4 a gente tá, eu até ia dizer de uma possibilidade ali de a gente passar o Palmeiras, se o Palmeiras perder, mas são 7 gols de saldo, né? Então vamos ficar só no G4 mesmo, numa boa. Se der empate entre Grêmio e Flamengo, pelo menos a gente vai para terceiro. E aí assim, é a hora da gente, se a gente quer disputar mesmo o título do Brasileirão, o sprint tem que ser agora, cara. O sprint tem que ser a partir de agora. Isso porque de agora até o início de agosto, o Fluminense só joga uma partida que não é de Brasileirão. Pelo menos até ali o dia 4 de agosto, que é contra o Grêmio. Vou ler as partidas que a gente tem, só Brasileirão na sequência. É o Goiás fora, Atlético Mineiro e Bahia em casa, aí decide lá contra o Sporting Cristal, em casa também, mas depois vem São Paulo, Internacional, Flamengo,
Coritiba, Santos, Palmeiras e Grêmio. Tudo isso na sequência de Campeonato Brasileiro, porque nesse meio de semana aí de um outro ali em julho tem Copa do Brasil que a gente tá eliminado. Então assim, pelo menos até o final do turno, o Fluminense só tem um jogo que não é do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é a hora de dar o sprint, é a hora de buscar o Botafogo que está se distanciando, é a hora de se manter o tempo inteiro dentro do G4. Todas as derrotas recentes que a gente teve, elas são explicáveis, né? Talvez o Corinthians seja mais difícil de explicar, mas assim, é a altitude, é a River Plate, é o Flamengo, um rival com investimento maior, é o Botafogo líder do campeonato. Todas elas são explicáveis, você acha uma explicação. Só que assim, elas foram em sequência. Obviamente isso incomoda muito. E mais do que isso, se você pegar que dos últimos 6 jogos, o Fluminense perdeu 5, só aí você já acha estranho o Fluminense ter 10 derrotas nesse ano, agora no meio do ano, e no ano passado a gente teve 15 no ano inteiro. 1/3 do ano passado aconteceu nos últimos 6 jogos. Então assim, isso obviamente chama atenção e coloca o time pra baixo. Agora, a gente dá pra falar em vitória sim contra o Goiás. O problema, meu amigo, é que um dos motivos da gente estar mal, e eu coloco como 1, 2, são os desfalques. Vamos pro Bola em Campo pra você entender o que eu vou falar de desfalque aqui. Vamos lá, tá? O Bola em Campo tá na área e eu vou botar aí o time provável do Fluminense, mas deixa eu só tirar aqui, ó, o time do Fluminense pra esse jogo sem os desfalques. Vou botar aqui os jogadores que estarão disponíveis e são titulares do time. Vou botar todos esses aqui na pontinha aqui, ó, que são jogadores que na teoria não são titulares ou não estão disponíveis. Esse é o time do Fluminense e o Keno ainda é talvez, tá? Fábio, Nino, André... o Martinelli também não é, o Alexander. Fábio, Nino, André, Arias, Keno e Cano. Talvez até o Keno não. Eu, durante muito tempo, acho que principalmente no ano passado, acho que esse ano talvez também, eu coloquei essa sequência aqui como a espinha dorsal do Fluminense. Adicionando, na verdade, só o Ganso aqui dentro da sequência. Fábio, Nino, André, Arias e Cano. São justamente 4 jogadores que não vêm numa fase muito boa, né? A volta do Keno pode acontecer. Mas, enfim, Samuel Xavier. A escalação vai ser diferente hoje, né? Samuel Xavier tá fora por suspensão. Guga reserva. É o titular na lateral direita. Felipe Melo tá fora por suspensão. Manuel reserva. É o titular na zaga. Marcelo tá fora por lesão. Jorge tá fora por lesão. Gabriel Pirani. E o Samuel Xavier, o Alexander tá fora por lesão, o Samuel Xavier tá fora por lesão, Gabriel Pirani simplesmente a 1, 2, 3, 4, a 5ª opção do lateral esquerdo, deve ser titular por lá. Alexander tá fora por lesão, Martinelli deve ser titular no meio, Ganso está fora. Ninguém descobriu por quê, simplesmente Ganso não viajou. Tava na matéria do GE. Globo. Eu cheguei a saber alguns minutos antes que o Ganso não viajaria. Enfim, tentei apurar qual seria o motivo, mas não recebi resposta nenhuma do porquê o Ganso não concluiu a sua viagem, né, lá para Goiânia. Até tô dando uma última olhada aqui na publicação do GE. Globo, mas não, só tá aqui, ó, o Fluminense não informou o motivo. Ou seja, Ganso, mais um jogador que tá fora, sem Paulo Henrique e Ganso. Aí, meu amigo, que salada de maluco, cara. Vamos lá. Porque aí a gente tem a possibilidade de... Considerando que o Keno vai jogar, tá? Considerando que o Keno vai jogar, né? Você tem o Lima, que pode entrar e o Fluminense tentar... Eu até gostei do jogo que eu vi do Lima no lugar do Paulo Henrique e Ganso. Foi contra o Paysandu também, né? Então não era, nossa, Paysandu. Mas pisou bastante a área, acho, assim, vamos lá, né? O Lima é reserva do Keno, reserva do Arias, reserva do Cano, Martinelli, André, Guga. O Lima é reserva de todo mundo. É até reserva do Nino, porque aí ele vem pra volância e o André vai pra zaga. Então, assim, acho que pode pintar um time com o Lima no meio. Acho que essa aqui é a escalação, tá? Se o Keno, por acaso, não jogar, não tiver condição de começar jogando, aí eu acho que pode pintar um Lelê ou um John Kennedy lá pela ponta, ou, se bobear, até um Arthur. Desloca o Lima pra ponta e o Arthur é quem entra pelo meio. Acho que eu nem tenho o bonequinho do Arthur aqui nessa configuração aqui. Exatamente. Tem que criar depois o númerozinho do Arthur aqui. Então, a princípio, eu acho que vai com o Lima e Keno. Se o Keno não puder,
meu primeiro chute é... é Lele ou Arthur. Vai ser Lele ou Arthur. E aí o Lima vai aberto pela ponta, né? Se for o Arthur, ou o Lima fica mais centralizado se for o Lele. Vamos ver, cara. Assim, é um time muito remendado. É um time com 2, 3, 4, 5 titulares. Forçando a barra, a gente acha o sexto titular, que seria o Keno, voltando de lesão. Eu tenho dito algumas vezes, mesmo após a data FIFA, o Fluminense voltar de lesão, os jogadores, isso é muito complexo de se analisar, tá? Ah, agora tá todo mundo disponível. O problema do Fluminense, quando os jogadores se lesionaram, era esse. Inicialmente foi esse, estamos sem alguns jogadores, vai ser difícil jogar. Agora já tem novos problemas. Que novos problemas são esses? Psicológico do Cano sem fazer gol, o próprio psicológico do time como um todo, por estar numa sequência ruim, a própria sequência da temporada de alguns jogadores que já estão 10, 15 jogos mais cansados. Então, assim, o Fluminense já tem novos problemas. Não é que resolveu o problema das voltas, esse é o mais aparente. Resolveu o problema das voltas. Mas, enfim, Keno passar a voltar, pra mim já é um negócio excepcional para esse lado esquerdo do Fluminense. Torço para que dê certo. Escalação provável do Goiás. Não consegui montar o mapinha ali por falta de tempo, né? Cheguei da viagem, estava muito cansado, mas o Goiás que acabou de contratar um treinador português, o Armando Evangelista, mas ele não estará na beira do campo. O Emerson Ávila, que é auxiliar, né? Tá como treinador lá há um tempo, acho que desde o Guto Ferreira, acho que foi demitido na adesão por pênalti da final do Goiano. Ele perdeu para o Atlético Goianiense, foi demitido lá, e o Emerson Ávila vem sendo o treinador interino há um bom tempo, agora volta a se auxiliar por causa do português. Chegou, mas o português não treina nessa partida ainda. Tadeu, Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander. Zé Ricardo é aquele, tá? Fala que aquele qual, Gabriel? Aquele volante do Fluminense. Chegou a jogar pelo Boa Vista, enfim, teve alguns problemas bem sérios até no Fluminense, numa questão de conduta, enfim, meio John Kennedy ali, assim. Mas conseguiu dar a volta por cima, né? Foi bem pela Tombense ano passado na Série B, agora tá no Goiás na Série A e tá se firmando no Goiás, pelo menos, né? Jogou praticamente todos os jogos do Goiás no ano, é o titularíssimo ali da cabeça de área do Goiás. Vamos ver como é que é o desempenho, né? Enfim, um cara que deu certo por linhas tortas. Mas o meio de campo é Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palácios, Vinícius e Matheus Peixoto, esse provável time do Goiás. Cara, a arbitragem da partida, ela será feita por um senhor muito conhecido por todos nós, senhor Leandro Pedro Voaden. Sim, você conhece o Leandro Voaden, eu conheço o Leandro Voaden, você não gosta do Leandro Voaden, eu também não gosto do Leandro Voaden. Mas a gente tem que admitir, eu acho ele arrogante, acho que ele apita de longe várias vezes, acho que não tá mais num nível físico nem para poder apitar. Mas é necessário admitir que ele tem apitado bem os jogos do Fluminense. Ele apitou os últimos 2 Corinthians e Fluminense, né? Engraçado, assim, apitou 2-0 pra eles e o 2-0 pra gente, desses dias aí. O último jogo que ele apitou também, antes desse, também foi 2-0 pro América Mineiro. Enfim, vem apitando há um bom tempo que o Leandro Voaden não é um problemaço nos jogos do Fluminense. Espero que continue assim. No VAR vai estar o Rafael Trace, que recomendou o pênalti do Lima naquele jogo contra o Paysandu, e o Daronco não deu. Enfim, então pelo menos espero que o Trace acerte, mas dessa vez o árbitro, o Voaden, aceite a recomendação quando acontecer alguma coisa no jogo. Então é isso. Tamo junto. Tem transmissão de casa hoje à noite. Até a próxima. Valeu!